Você sabe realmente o que o contrato social protege e o que ele não protege ou para que ele serve? Porque o acordo de sócios, ele trata de assuntos que o contrato social não cobre com profundidade. Por exemplo, como vai ser a saída de um sócio se ele quiser sair da sociedade da empresa? Então, se você tem sócios, principalmente se forem da sua própria família, você precisa dos dois documentos. Um cria a empresa e o outro protege ela. Você sabe a diferença entre contrato social e acordo de sócios? Pois é, fica nesse vídeo que é sobre isso que eu vou tratar. O contrato social, ele não protege a sociedade, ele protege a empresa. E isso não é a mesma coisa. Você já deve ter assinado um contrato social, óbvio, se você é um empreendedor ou uma empreendedora. Mas me responde com sinceridade. Você sabe realmente o que o contrato social protege? E o que ele não protege ou para que ele serve? E ainda, você sabia que ter apenas o contrato social pode deixar a sua empresa vulnerável? Fabiano, como assim? Eu quero te mostrar exatamente de forma simples e direta qual que é a diferença entre contrato social e acordo de sócios. E por que isso pode ser a linha que separa uma sociedade saudável de um futuro problema judicial. Esse é um daqueles conteúdos que todo fundador, todo empresário e todo herdeiro ou sucessor precisa ouvir. Bom, em primeiro lugar, o que é um contrato social? Vamos começar pelo básico. O contrato social, ele é o documento que dá origem à empresa. É como se fosse uma certidão de nascimento do negócio. O que tem lá na certidão de nascimento, né, da empresa? Então, nele vai constar quem são os sócios, qual é a atividade da empresa, qual é o capital social, como que vai ser feita a administração, quem tem poderes para assinar pela empresa e algumas regras gerais da relação societária. Ou seja, o contrato social é um documento público, registrado na junta comercial e que segue um padrão legal. E diga-se de passagem, muito em cima de Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Ele é obrigatório, só que ele é limitado. Então não tem como você abrir uma empresa sem um contrato social. Por que ele é limitado? Porque o contrato social, ele trata da empresa, mas ele não entra no detalhe da relação entre os sócios que compõem aquela empresa. Em resumo, o contrato social é a certidão de nascimento da empresa, trata em linhas gerais como a empresa funciona e protege a empresa. Já o acordo de sócios, ok? E você deve ter os dois, né? Ou acordo de cotistas, no caso de sociedades limitadas, né? Ele é um documento que ele não é obrigatório. É por isso que muita gente não tem. Mas ele é essencial para empresas com mais de um sócio. Principalmente em empresas familiares. Por quê? Porque o acordo de sócios, ele trata de assuntos que o contrato social não cobre com profundidade. Por exemplo, como vai ser a saída de um sócio se ele quiser sair da sociedade da empresa? Qual vai ser o modelo de valuation? Como que nós vamos avaliar quanto a empresa vale? Como que vai ser feita a sucessão familiar? Eu posso trazer meu filho para trabalhar ou minha filha para trabalhar na empresa quando eu bem entender? Um sócio ele pode vender a sua parte para um terceiro? Como que a gente vai distribuir os lucros, os dividendos? Existe direito de preferência? Existe cláusula de tag along? O que acontece em caso de morte ou incapacidade de um dos sócios? O acordo de sócios é um documento privado feito sob medida para particularidades da sociedade. Entendeu aí? Então ele permite tratar de temas sensíveis que não precisam e não devem ir para o contrato social. O que isso muda na prática? Sem acordo de sócios, você está à mercê do Código Civil e da boa vontade de quem está envolvido. E pior, da interpretação de uma demanda futura por um juiz. Então vamos a alguns exemplos reais. Olha o tamanho do desafio. Um sócio falece. A parte dele vai ficar para o cônjuge. Agora você é sócio da viúva. Mesmo sem nunca ter combinado isso. Um dos filhos assume o negócio. Os outros querem receber lucros, mesmo sem trabalhar na empresa. E não existe nenhuma regra clara para isso. Um dos sócios decide sair. Quer vender a parte dele por um valor absurdo. E você não tem cláusula de avaliação, nem prazo, nem forma de pagamento prevista. Tudo isso acontece porque o contrato social é genérico demais. Isso aí só vai estar contemplado no acordo de sócios. O acordo de sócios é o que organiza a governança da sociedade, antecipa conflitos, protege as relações. Então, se você tem sócios, principalmente se forem da sua própria família, você precisa dos dois documentos. Um cria a empresa e o outro protege ela.
Eu sou o Fabiano Zanzin e há 20 anos eu ajudo empresas familiares a estruturar seu modelo de negócio e sua cultura de gestão.